Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para uma super aula para vocês. O assunto é Lei de Diretrizes de Bases, a Lei 9.394, tá, de 1996. Essa lei, ela trata o quê? Ela trata da educação, né? Lei de Diretrizes de Base, né? Então é uma lei norteadora e ela tem diversos títulos, diversos capítulos, né? E nesse capítulo da LDB nós iremos trabalhar dois profissionais, né? Artigo 61, artigo 67. Por quê? O que acontece? A lei é clara, né? A lei é muito clara. O que diz a lei? A educação se faz, né, com pessoas, né? Tem que ter o quê? Uma estrutura, tem que ter o quê? Tem que ter um corpo, não é isso? Tem que ter um corpo docente e um corpo administrativo. E essa aula a gente vai tratar dois profissionais da educação básica, né? Deixa eu fazer uma anotação aqui, ó. Dois profissionais, né? Aí, ó. Dois profissionais da educação básica, tá aqui, né? Dois educadores. Então vamos lá, vamos lá. Então é o título número 6º, que trata dos profissionais da educação, e o artigo 61 ele trata, né? Então, quem trabalha na educação, como é que ele é tratado? É tratado por profissionais da educação básica. E assim é repetido para todos os planos de carreira do Brasil todo. Vamos lá. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formado em cursos reconhecidos. São, aí nós temos 5 categorias de profissionais. Mas antes de a gente entrar nas categorias, eu quero fazer algumas observações importantes. Profissionais da educação básica, escolar básica, que nele estando em efetivo exercício. Olha, efetivo exercício, né? Efetivo exercício, ou seja, não são considerados os inativos. Né? Efetivo exercício, na onde? Na educação. E sendo formados em cursos reconhecidos, né? Quando o legislador ele coloca no caput desse artigo, formados em aqui, ele está se reconhecendo, está dando a prioridade o quê? Da formação inicial e continuada do profissional. Então ele vai tratar sobre isso, né? Ok, beleza, professor, tudo bem. Profissional da educação básica que está em efetivo exercício, né? O aposentado não faz parte, porque o aposentado está inativo. Ele não está em efetivo, ele está afastado, então ele não é considerado efetivo exercício. Inclusive, esse tal do efetivo exercício vai ter implicações para a aposentadoria especial do professor, que a gente vai falar, inclusive, nessa aula um pouco mais sobre isso, né? Vamos lá, professor. Beleza, continuando aqui. Para primeiro. Então, quem que são considerados profissionais? Primeiro, professor. Claro, né? Professor. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, né? Então, nós temos aqui professores habilitados. Temos 2 tipos de habilitação, tá? Habilitação em nível médio, que a gente vai falar mais para frente, mas eu vou explicar para vocês. É nos anos iniciais, ó, ensino, né? Ensino aqui, ó, fundamental, né? Até o 5º ano, né? Ensino fundamental 1 até o 5º ano, né? E superior, né? Em todos os demais, nesses e outros, né? Para a docência da educação infantil, olha, ó, infantil, né? Nível médio. E nos ensinos fundamental e ensino médio. Aí, fundamental e ensino médio também. Então, é o professor o cargo, né? E agora temos outros cargos, né? Vamos lá, item 2, uma situação bem específica, né? Os trabalhadores em educação portadores de diploma em pedagogia. Olha, ó, em pedagogia, né? Temos várias atividades em pedagogia, né? Olha, ó. Com habilitação em administração, planejamento e supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado, doutorado nas mesmas áreas, né? Ó, trabalhadores em educação portadores de pedagogia, né? E aí, professor, aí nós temos aí uma diversidade de atividades, né? Atividade na escola, né? Tem orientação pedagógica, tá certo? Tem orientação pedagógica, tem questão de supervisão, de acompanhamento, de própria administração e orientação educacional, que são
alguma das habilidades aí desempenhadas para o profissional da educação, da pedagogia. E eu faço uma ressalva para vocês que nós estamos estudando o que aqui, ó. Tá bem claro, né? É efetivo, escolar básica, né? Então a atividade escolar básica necessita também o quê? De muito suporte pedagógico e, claro, portadores aí de diploma de pedagogia, ou seja, a LDB deu um capítulo especial a essas pessoas, principalmente educadoras, né? Ó, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área da pedagogia ou afim. Trabalhadores em área de educação também é considerado profissional. Profissional com notório saber. Tá? Professor com notório saber. Vamos lá, notório saber. Reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos a áreas afins à sua formação ou experiência profissional. Atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais na rede pública ou privada ou das corporações privadas que tenham atuado exclusivamente para atender o inciso 5 do artigo 36. O artigo 36 é do ensino médio, né? O que diz aí o artigo 36? Formação técnica profissional. Então, o que acontece? O profissional com notório saber, reconhecido pelo respectivo sistema de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência, né? Ou seja, né? É o quê? São aqueles profissionais formados em áreas técnicas, não são licenciados, mas eles têm o quê? Um notório saber sobre determinado assunto. Então, essas pessoas que têm um notório saber, tá certo? Então, estão aí autorizados aí à prática de ensino em unidades educacionais na rede pública ou privada das redes corporações privadas que tenham atuado exclusivamente para atender o inciso 5, né? Ou seja, o notório saber profissional é para atender quem? Somente lá a formação técnica e a formação profissional. Tá? Por quê? O que acontece? Vamos colocar uma formação profissional que exija aí conhecimentos em administração. Não existe licenciatura em administração. Tá? Não existe. Tá? Eu sou administrador. Tá? Então não existe licenciatura. Então é o notório saber para áreas afins na formação e experiência profissional que existe aqui. Então, ele vai ser incorporado. Então, o inciso número 4, incluído em 2017, foi com essa intenção. E, finalmente, né, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto no Conselho Nacional da Educação. Tá? Então, ele fez uma complementação pedagógica e, assim, ele conseguiu uma licenciatura plena aí para poder dar aulas. Então, esses aqui são os profissionais da educação. Né? E agora, parágrafo único. Né? O que diz o parágrafo único? Ele trata o quê? Da formação dos profissionais da educação. Então, ele definiu o quadro, né, os profissionais da educação. Agora ele vai definir o quê? Quem são aí, qual a formação que precisa ter. Né? A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos. Né? Ou seja, quais são os fundamentos da formação dos profissionais em educação que a gente acabou de ver. Né? Vamos lá, 3 itens. Primeiro, presença sólida formação básica. Ó. A presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. Né? Presença sólida de formação básica. Né? A associação entre as teorias e práticas mediante estágios profissionais e capacitação de serviços, né? E aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino em outras atividades. Então, aqui é fundamento da formação. Né? Como se forma o programa? Primeiro, a presença de sólida formação básica que propicia conhecimento em fundamentos científicos e sociais às suas competências de trabalho. Então, o que acontece? O cara lá está fazendo uma formação em matemática. Então, o curso de matemática dele, a grade da sua formação dos profissionais de educação, ele vai ter uma grade sólida, tá? Sólida aqui, né? Sólida aqui, em que? Em conteúdos científicos e sociais. Tá? Ó, associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e a capacitação em serviço.
Então ele vai ter uma prática, né? Inclusive a gente vai estudar, inclusive nessa aula, inclusive são 300 horas, né, de educação, né? E aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Então, eu posso aproveitar, né, disciplinas que eu tenho de outras áreas aí para compor a minha formação. Artigo 62, né, ele fala o quê? Da formação de docentes, né? A gente viu logo no 61, no inciso 1, que é formação em nível médio e superior. Beleza. Questão de prova. Agora a gente vem em questão de prova. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior. Então, nível superior, ó, em curso de licenciatura plena admitida. Plena, pronto, tá aqui. Então, regra geral, para atuar, né, na educação básica, você tem que ter o que? Nível superior na licenciatura, beleza. Agora vem uma exceção. Admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil, olha, educação infantil, ó, educação infantil, nos 5 primeiros anos do ensino infantil, mais Fundamental 1, né? Os 5 primeiros anos do Fundamental 1, oferecida a nível médio, na modalidade normal. Então, nível médio, é a regra geral, qual que será? Nível superior. Bacana, isso cai em prova, cara, isso você tem que saber. E nível médio, tá? Admite-se 2 hipóteses, na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, tá? Nível médio. Isso foi uma alteração na legislação de 2017, né? Tá aí, né? Então hoje nós temos aí a escolaridade aí para atuação na educação básica. Regra geral, nível superior, de acordo com a sua habilitação específica. E nível médio, educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. A União, DF, municípios em regime de colaboração deverão promover a formação inicial. O que é a formação inicial? Eu quero ser professor de matemática, então eu tenho que ter uma habilitação para isso. Eu tenho que ter um curso superior em matemática, licenciatura plena, pronto. Né? Então, para isso, está autorizada a União promover a formação, oferecer esses cursos através de suas universidades e institutos, né? O DF, os estados e os municípios, né? Em regime de formação inicial, continuada, depois que ele entra, ele tem que ser capacitado continuamente, né? E a capacitação dos profissionais de magistério. Então tá aí para a galera aí. Parágrafo 2º, olha só, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos de tecnologias de educação à distância. Então, a partir de 2009, né, a formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério, do antigo magistério, que não existe mais essa formação específica, poderão utilizar recursos de tecnologia de educação à distância. Isso aqui já vi várias questões de concurso, né? A formação inicial de profissionais de educação se dará preferencialmente ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo o uso de recursos de tecnologia de educação à distância, né? Então, o que acontece aqui? Então, o legislador, a LDB, ele fala o seguinte, ó, para a formação básica, né, do magistério, a prioridade é ensino, né, é o ensino presencial, claro, com complementação do EAD. Só que hoje nós temos aí diversos cursos de pedagogia que são 100% EAD, né? 100% EAD. Parágrafo 4º. A União, o DF, estados e municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública, né? Então, ou seja, há uma preocupação muito grande por parte do legislador, né? Ou seja, de quê? De ter profissionais para atuarem na educação. Então, tem sempre programas aí específicos para isso, né? A União, DF, estados e municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa iniciação à docência a estudantes matriculados em curso de licenciatura de graduação plena em instituições de educação superior. Então, existe lá, né,
a bolsa de iniciação à docência, né, que qualquer um pode estar solicitando, né? Tem essa bolsa aí para a graduação plena, né? Principalmente essa bolsa é dada aí em escolas aí privadas, né? Há uma bolsa, né? É um incentivo por parte do governo. Vamos lá. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio, como pré-requisito para o ingresso de curso de graduação na formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Então, o que acontece? Estabelecer nota mínima. Professor, qual que é esse exame nacional? O Enem. Então, o que está colocando? Que a partir, então é o seguinte, ele está se preocupando o quê? Com a qualidade dos seus professores. Então, pode ir lá, o Ministério, de acordo com esse dispositivo na lei, o Ministério da Educação pode falar o seguinte, olha, para matemática, química, física, no seu licenciatura plena, né, a nota mínima para o ingresso nessas instituições serão 700 pontos, 600 pontos, pronto. Tá? Então ele pode, mas 700 pontos vai ter ninguém, né? Então vai ter pouca gente aí que vai se interessar, né? Para nota de corte. Então a lei criou essa possibilidade aí com o intuito o quê? De não precarizar, né? Não precarizar. Por quê? A gente percebe que muita dessa licenciatura, né, o interesse, a procura é muito baixa, né? Então, com isso, vocês têm o quê? Você tem lá uma nota, né? Uma nota de corte de Enem bastante baixa. Então, ele fala, não, para aí. Nós queremos qualidade, nós não queremos qualidade, né? Quantidade. Então, inclusive, isso vai ser ouvido pelo Conselho Nacional de Educação. O parágrafo 7º foi vetado. Parágrafo 8º. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Então, para esses professores, tem uma base comum curricular editada lá pelo MEC, né? Para quê? Para ter uma padronização. 6A, tá? 6A não, 62A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3, né? Ou seja, são aqueles trabalhadores em educação portadores do diploma de curso técnico ou superior na área pedagógica afim, né? Far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Isso aí é para a educação tecnológica. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais que se refere o CAPT no local do trabalho e ou instituição de educação básica e superior, incluindo... Olá, meus amigos, inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!